Taxa nominal de juros. Então, esse será o assunto do vídeo de hoje. E já gravei 2 vídeos, inclusive, aqui no canal, né, sobre essa temática. Estou tentando entender taxas de juros no Brasil. Sendo que os conceitos para se entender taxas, ou taxa, pode ser taxas no plural, de juros no Brasil, você precisa entender o que é uma taxa nominal de juro, o que é uma taxa de juros livre de risco no Brasil. Basicamente são esses dois mundos. Você precisa entender o que são taxas, o que é uma taxa de juro, o que é uma taxa nominal de juro. E vou repetir então o que eu tratei no vídeo passado, que foi o seguinte: conforme introduzido na sessão anterior, eu estou usando um livro texto base que está me ajudando a compreender, para eu não falar tanta bobagem aqui no canal, né? O livro texto base é esse aqui, ó, Fundamentos da Administração Financeira, do professor Azaf Inês, tá bom? Super indico, se você puder, tenha esse livro, porque ele é muito bom. E ele trata sobre diversos assuntos, né, envolvendo, obviamente, fundamentos da administração financeira, entre eles o ambiente financeiro brasileiro. Estou num dos primeiros capítulos ainda do livro, página 29. Taxas de juros no Brasil, então, taxa nominal de juros. Essas taxas de juros, elas afetam o custo do dinheiro, né? São 4 fatores que afetam o custo do dinheiro. O primeiro deles é o retorno das oportunidades de investimentos dos tomadores de recursos. O segundo são preferências temporais de consumo. O terceiro, risco de empréstimo e inflação futura esperada. Isso são 4 fatores básicos que definem o custo do dinheiro lá no vídeo sobre taxas de juros no Brasil. Mas a taxa nominal de juros utiliza esses conceitos sim a seguir. Veja bem, conforme foi introduzido na sessão anterior, os títulos públicos são normalmente definidos como ativos livres de risco, porque admite-se que a autoridade emitente irá sempre honrar suas obrigações com os investidores. A diferença entre uma taxa de juros com risco e outra livre de risco é denominada de prêmio de risco. Esse prêmio revela quanto o investidor exige para manter sua poupança em determinado título com risco. Quanto maior o risco da operação, maior evidentemente o prêmio que deve ser pago. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Quando a taxa de inflação corrente ou esperada no futuro se eleva, a taxa de juros exigida pelos poupadores também aumenta como forma de compensar esse risco de depreciação monetária. Em essência, a taxa nominal de juros é função de 3 variáveis. Então, vamos ver agora quais são essas 3 variáveis, ou seja, a função, né, propriamente dito, a fórmula matemática, quais são as 3 variáveis da função da taxa nominal de juros. Então, em primeiro lugar, taxa real livre de risco de inflação. Em segundo lugar, taxa de risco. Em terceiro lugar, taxa futura esperada de inflação. Então, a equação matemática fica da seguinte maneira: taxa nominal, representada pela letra I, é igual a um Fzinho, que tem o seu significado, já direi, abre parênteses, RF mais INF mais risco. Então, taxa nominal é igual. Taxa nominal é igual. Risk-free, que é isso que significa o RF, a soma da taxa real de juros livres de risco, é definida geralmente pelos títulos públicos, na ausência de inflação. Então, a taxa nominal ela é uma função em que ocorre a soma do livre risco, ou seja, algo que seja livre de risco, como, por exemplo, os títulos públicos, mas o INF, que é esse INF? Taxa de inflação esperada no futuro. Taxa de inflação esperada no futuro. O risco de não considerar a inflação esperada na formação das taxas de juros é a corrosão do poder de compra da moeda, que reduz o ganho real do aplicador. Então tem que sempre descontar a inflação para conseguir descobrir o seu ganho real, né? Porque afinal de contas a inflação corrói a moeda. Então, repetindo, taxa nominal, representada pela letra I, é igual a uma função que é a soma da taxa livre de risco, ou então o risk-free, que pode ser o título público, mais a inflação esperada no futuro, mais o risco propriamente dito, ou seja, o risco de um ativo pode se decompor em 2 grandes partes. Então, veja que são 3 elementos ou 3 variáveis que compõem a função, né, da taxa nominal de juros. Risk-free, ou livre de risco, que seriam títulos públicos, inflação esperada no futuro, e o risco em si. Só que esse risco em si, ele pode se decompor em 2 grandes partes. E quais são essas 2 grandes partes que a gente vai ver agora, nesse momento? Primeiro, prêmio pelo risco de inadimplência, determinado pela possibilidade de o aplicador não receber os rendimentos e ou valor principal aplicado na data fixada em vencimento. Quanto mais alta a taxa de risco de inadimplência de uma operação, mais alta a taxa nominal de juros exigida pelo investidor. Esse risco é muitas vezes conhecido por risco não sistemático. Segundo ponto, risco de mercado, também conhecido por risco sistemático, equivale a um percentual de prêmio cobrado pelos poupadores visando remunerar as incertezas do ambiente econômico e conjuntural, como crises cambiais, cenários políticos e recessão. Então veja que o terceiro elemento
A terceira variável dessa função, ela é complexa, né? Porque como é que você vai definir o risco? A partir, então, dessas duas grandes partes, né? Prêmio pela inadimplência e prêmio pela incerteza. E por fim, para finalizar o vídeo de hoje, as ações apresentam geralmente maior liquidez de mercado, rapidez com que podem ser convertidas em dinheiro, que os títulos de renda fixa. Estes, por sua vez, apresentam maior facilidade de negociação que os ativos reais, imóveis, por exemplo, e assim por diante. Dessa forma, o prêmio pelo risco pode variar de acordo com a natureza dos títulos. E último parágrafo. Quanto à aceitação de um título no mercado é alta. Quando a aceitação de um título no mercado é alta, como títulos públicos ou títulos emitidos por instituições sólidas, o prêmio pago pela liquidez é pequeno, porque ele tem uma grande aceitação, né, e uma taxa de risco muito pequena. O prêmio eleva-se para os títulos de menor liquidez, como aqueles emitidos por empresas de menor expressão ou em dificuldades financeiras. Bom, então eu finalizo aqui todo o tópico sobre taxa nominal de juros. E entendemos que taxa nominal de juros pode ser expressa a partir de uma equação matemática composta de três variáveis, ou seja, é função de uma taxa que tenha risco livre ou risk-free, como títulos públicos, mais uma inflação esperada no futuro, e um risco, uma terceira função, ou melhor, uma terceira variável que envolve o cálculo do risco em si, ou seja, o risco de inadimplência e o risco das incertezas do país. Fico por aqui. No próximo vídeo, taxa de juros livres de risco no Brasil, tentando entender um pouco mais sobre isso. No vídeo anterior, tratei um pouco mais sobre taxa nominal de juros, vou deixar aqui no final. Valeu!